Bem, pessoal, aqui é o canal Teolitérias. Meu nome é Rômulo, sou docente da Universidade Federal de Rondônia. Quem conhece o canal sabe que a gente fala aqui sobre semiótica e letras de modo geral. Quem não conhece o canal, veio aqui indicado pelo YouTube, seja bem-vindo e conheça os nossos conteúdos relacionados. É com muito prazer que eu comunico que esse aqui é um mini curso, na verdade um gatilho para a gente discutir a respeito do que é discurso e das teorias do discurso que a gente pode aprender e pode aplicar, tanto do ponto de vista do fundamento do que é discurso, evoluindo aí para teorias de aplicação e chaves, que para você aí que gosta dessa área, chaves que vai ajudar muito a decodificar esse mundo complexo, mas ao mesmo tempo muito importante da linguagem. Então, entender de repente por que as pessoas elas são tão vidradas, né, em determinadas notícias e mesmo não sendo verdadeiras, né? Essa tendência das bolhas hoje de comunicação, a força que um discurso tem de ser construído dentro do coletivo, o poder comunicativo, né, do discurso, quando a gente pensa que ele não é simplesmente uma unidade textual, uma foto, né, mas ele é uma peça dentro de um conjunto muito mais amplo de formação de sentido, e essa formação de sentido, é claro que ela passa por uma vontade anterior, por uma consciência anterior. Nenhum texto, nenhum filme, nenhuma tela, ela é feita gratuitamente. Ela está sempre ligada a um contexto, beleza? Então, gente, para começar aqui, esse nosso mini curso aqui sobre teorias do discurso, eu só relembrando que a gente tem dois pequenos cursos aqui, mini cursos aqui no canal, que fizeram bastante sucesso. Eu tenho um de semiótica francesa, que está aqui o card, que trata a respeito dos fundamentos da semiótica francesa, usando a teoria de Ana Luz Pessoa de Barros, a quem eu acho crucial como facilitadora do entendimento da semiótica francesa, que é uma ciência de difícil aplicação. Então segue o card. E também aqui no canal a gente tem um trabalho, um mini curso de 10 vídeos sobre semiótica americana, bem rápido, bem sucinto, bem esquemático, baseado nas teorias do Charles Sanders Peirce, que é imensa, mas facilitado pela Lúcia Santaella nas obras de divulgação que ela tem feito e tem surtido muito, muito, muito efeito. Ok? Bem, então voltando aqui, o nosso curso ele inicia tentando definir o que é discurso, por exemplo, de texto. Então a gente vai hoje trabalhar com o conteúdo do dicionário de semiótica greimasiano, né, do Cortet do Greimar. A gente vai ler ali o que ele vai nomear discurso. Mas antes a gente tem algumas questões interessantes. É claro que existe uma diferença entre discurso e texto, como vocês entendem texto, né? Mas se você parar para pensar, o discurso ele é um todo de significado, e para que você atinja esse todo, tudo que for necessário de parte que compõe esse todo vai ser utilizado. Então normalmente nós temos aí um elemento ideológico que liga todos esses textos, imagens, filmes, fotos, notícias, logotipos, designs, né? Então, o que une tudo é algo chamado ideologia. Ideologia é a conectividade. Por quê? Porque ela vai trazer para a gente um juízo de valor, onde todos nós temos juízos de valores, e esses juízos de valores são permeados por uma questão ideológica maior. E a questão ideológica, as pessoas falam, mas a ideologia ela é ruim. Não, isso não existe. Um estudioso, o cientista da linguagem, sabe que não existe ideologia ruim ou ideologia boa. Ideologia tem uma função, né? Você pega, por exemplo, a semiótica francesa, né, que tem o destinador, manipulador. Então a gente tem um destinador, uma consciência por trás. Quando eu pego um cartaz e mostro um cartaz, quando eu escrevo uma carta,
quando eu indico um filme, quando eu assisto um filme, quando o diretor publica, quando o produtor produz um filme. Então, todo o processo de comunicação ele está estruturado sobre um interesse de um destinador, de uma consciência anterior. E essa consciência anterior esse produto, ele vai se encontrar com uma consciência posterior, com um conjunto de valores, de crenças, de culturas, de virtudes, que vão encaixar perfeitamente esse discurso aí dentro desse conjunto ideológico. Então há uma proximidade muito grande entre discurso e ideologia. Bem, então, para que a gente possa se aprofundar tanto horizontalmente quanto verticalmente, eu quero que a gente vá ali para a tela, eu quero projetar o texto do Greimmar e do Courtet sobre o verbete discurso lá no dicionário de semiótica, e a gente vai fazer a leitura dos tópicos que eles colocam aí, aprofundando mais esse conceito de discurso, ok? Então vamos para a tela ali, vou projetar com vocês o texto e a gente vai fazendo uma leitura juntos e comentando. Bem, pessoal, então estamos aqui com Dicionário de Semiótica Francesa, uma obra muito importante do Courtet e do Greimmar, porque ela é uma espécie de inventário, né? Um marco de definição de tudo que foi pensado até então na semiótica francesa, uma ciência, se já é uma ciência, um método, né, recente, a partir da década de 60, 50, então um método novo, né, acho que 60 realmente pode ser o marco histórico dessa semiótica. Então aqui está projetado aqui o conceito de discurso, né, e a gente vai ver que ele divide em tópicos, a gente vai trabalhar o primeiro tópico. Então ele diz assim, numa primeira abordagem, pode-se identificar o conceito de discurso como processo semiótico. Né? Eu acho isso legal, quando a gente pensa aqui em processo semiótico, porque eu acho que tem tudo a ver com significação do James-Leve, com o processo de transformação de uma realidade natural em língua, né? Então eu não posso nomear, eu não posso ir até a coisa, eu trago a coisa através do nome, né? Da palavra, eu evoco. Eu falo a palavra praia, eu não estou na praia, mas eu evoco a praia porque eu usei um nome, né? Eu usei um signo, eu usei um lexema, não importa qual que é o nome aí da área que mas eu usei uma palavra e essa palavra ela trouxe para mim aquele local. Então, é interessante ser um processo semiótico porque é um processo de significação. E o que é o processo? É a transformação de alguma coisa, então é a transformação de uma palavra num sentido, é a transformação de um texto num conteúdo, né, num todo de conteúdo ou num todo de significado, que é uma palavra que eu gosto muito, que vocês vão ver que vai estar aqui no dicionário de semiótica. E como é um processo semiótico que ele está dentro de uma teoria do discurso, bem assim na linha do que a gente vai falar aqui nesse mini curso, né? Continuando aqui, então, pertencente a uma teoria do discurso, a totalidade dos fatos semióticos, né? O que são fatos semióticos? São relações, são unidades, são operações, que, por exemplo, aqui no canal a gente tem muitos vídeos falando do destinador manipulador, por exemplo, ou da competência da performance. As narrativas. Quando a gente fala de um texto, né, ou de um discurso, se for um pouco mais para frente, já que a gente está tocando, a gente fala de sujeitos, né? Esses sujeitos, eles entram em relação, um quer uma coisa do outro, pega a coisa do outro, o outro vai e tem uma reação, tem uma causa, tem um efeito, um se apaixona pelo outro. Então, está muito ligado a isso, a essa questão de relações, a essa questão de unidades, quando a gente fala do signo, né? E a própria questão de operação, quando a gente pensa lá no quadrado semiótico, a questão dos contrários e a questão dos contraditórios, né? Que tem aqui no canal conteúdo sobre isso. Todos esses fatos semióticos situados no eixo sintagmático da linguagem.
que é o eixo sintagmático da linguagem? É aquele eixo onde a gente pode fazer as operações, né? O eixo sintagmático é aquele eixo horizontal, onde eu posso fazer as conexões entre um termo e outro, né? Onde vão se realizar as operações sintáticas, por exemplo, entre o sujeito e predicado, né? E aí a gente vai entrar numa questão interessante, continuando aqui no texto, que ele diz: sempre que alguém se refere à existência de duas macrosemióticas. Por que ele chama isso aqui de macrosemióticas? Porque são dois campos de representação, de sentido, de significação gigantescos, que é o mundo verbal, tá? Que é o mundo que a gente entra quando a gente aprende as línguas naturais. Então, quando a criancinha começa a balbuciar as primeiras palavras, ela está entrando nesse mundo das línguas naturais, né? E é o mundo verbal, é o mundo do idioma, é o mundo da língua. E o mundo natural, que são fontes de semióticas não linguísticas. Então, o que seriam fontes de semióticas não linguísticas? Por exemplo, as cores. Então, quando a gente fala das cores, a gente está falando de um mundo de fontes semióticas não linguísticas, mas que têm uma importância muito grande na comunicação. Ou a linguagem dos sinais, ou a linguagem da fisionomia das pessoas, né? Então, são semióticas não linguísticas. E o processo semiótico aí aparece como um conjunto de práticas discursivas, né? E ele coloca práticas discursivas como se essas práticas discursivas fossem as duas coisas até então que a gente está vendo. Então, se a gente falasse de práticas discursivas, a gente teria as semióticas do mundo verbal, que é a língua, o idioma que a gente se comunica, e as semióticas do mundo natural, que é as semióticas, os sinais do mundo, as cores, os gestos e tudo mais, até o clima. E aí esse processo semiótico, ele seria essa junção desses dois campos, o que ele chamaria aqui de práticas discursivas. Ele coloca dois pontos aqui, então ele vai dizer que práticas discursivas, ele vai falar práticas linguísticas, que são comportamentos verbais, que a gente teria aí a fala, né? A fala é o ato sincrônico do discurso, é o ato do discurso, a gente vai ver isso no Fiorin também, mais ali profundamente no próximo texto que a gente vai trabalhar. E as não linguísticas. Então, nem toda a comunicação do ser humano, ela se resume basicamente em práticas de fala verbais, mas também de não linguísticas, né? Como os meus gestos aqui comunicativos, como a minha camisa, né? Tal. Que são comportamentos somatórios significantes, manifestados pelas ordens sensoriais. Você vê que essa parte sensorial de comunicação é muito importante para entender essa macrosemiótica que a gente poderia chamar não linguística. Então, se a gente for levar em consideração só as práticas linguísticas, agora para a gente conceituar discurso, ou seja, só a fala, só a escrita verbal, dir-se-ia que o discurso é o objeto do saber visado pela linguística discursiva. Aqui ele está fugindo um pouquinho da questão epistemológica, mas ele está colocando uma questão, digamos, tautológica, né? O objeto de valor de uma linguística discursiva seria o discurso. Mas aí a gente tem um problema de que é a linguística discursiva, né? A gente tem uma linguística frasal, uma linguística que gosta da frase, porque ela nasceu no Saussure na fonética, né? A linguística discursiva, ela já vai para outro lugar, que é o sentido das coisas. É um pouco diferente você pegar uma frase e analisar foneticamente. Você analisar ela metaplasticamente, né? As metaplasmas, aquelas coisas todas. Mas, por outro lado, quando você fala de discurso, você já está falando também para um aspecto semântico. Os efeitos de sentido que um texto tem na pessoa, é difícil você ter uma gramática para mensurar isso, né? Então, ele vai colocar uma coisa aqui interessante que eu acho um ponto crucial para a gente aí, pessoal. Vocês que estão acompanhando aí, tá? Esse mini curso que a gente iniciou agora. Então ele diz assim, nesse sentido, é sinônimo de texto. Ou seja, se a gente tem uma linguística discursiva e ela estuda o discurso,
Então esse discurso ele poderia ser chamado de texto. Aí é que vem essa questão discurso versus texto. Né? Só que aí a gente tem uma questão. Ele diz aqui, ó, de fato, certas línguas europeias, por não possuírem equivalente para a palavra franco-inglesa discurso, foram levadas a substituí-la por texto. Então ele tenta justificar o porquê de usar a palavra texto, meio com medo dessa coisa do texto ser discurso. Até porque vocês que estão aí já devem estar imaginando... Pode vir, Plívia. Deixa eu ver. Vocês já devem estar imaginando que... Poxa, mas como é que ficam as semióticas variadas que a gente tem? Então, por exemplo, como é que fica a língua dos sinais? Como é que fica... Que é uma língua, na verdade, ela está verbalizada, né? Aí a gente vai ter que remeter lá a semiótica e semiologia do Saussure, né? E do Roland Barthes também, aquele livro pequenininho, que seria bem legal a gente discorrer ele mais aqui aqui no nosso canal, né? Mas a gente fica um pouco em dúvida. Bem, mas o texto entraria e tal, e a gente que desenvolve pesquisas, por exemplo, com ideogramas, né? Com sinais, por exemplo, com desenhos, pinturas corporais indígenas, por exemplo, seria um texto? Poderiam ser texto do ponto de vista discursivo, né? Então a gente precisa pensar o que é realmente texto, o que é realmente discurso. Aí só que ele diz aqui, ó, por outro lado, por extrapolação e a título só de hipótese, porque a semiótica francesa ela vai tentando avançar assim meio que gradativamente e que parece fecunda, eles são bem assim humildes. Os termos discurso e texto, eles têm sido empregados para designar igualmente processos semióticos não linguísticos. Então, aqui é que vai estar aquele ponto principal que a gente vai. Tá, mas e o texto, aquilo que eu conheço? Isso aqui que eu estou aqui, ó, projetando na tela. Isso é um texto. Mas e quando a gente fala de um ritual, por exemplo, religioso, que tem um monte de simbologia, né? Ou quando eu falo de um filme, quando eu falo de um desenho animado, né? Eles também podem ser considerados, né? Textos, né? Bem, pessoal, aqui tem uma coisa interessante, porque se a gente também for pensar texto como significado, como conteúdo, ele caberia. Porque a gente tem mania de achar que o texto ele só está nesse suporte escrito. Mas você, quando faz a leitura de um filme, você também está fazendo uma leitura textual. Os elementos que estão ali dentro também são textuais. Porque se você pegar a ideia básica da semiótica francesa, seja um filme, seja um quadro, ou seja, um ritual, a gente vai ter sujeitos, a gente vai ter uma narratividade. O que é uma narratividade? Abstrata. A gente vai ter sujeitos em relação, sujeitos ativos e sujeitos passivos e objetos. Então, essas relações actanciais, elas estão presentes em qualquer tipo de processos semióticos não linguísticos, que ele chama aqui de processos semióticos não linguísticos. Não é isso? Aqui é o desenho animado, são considerados como discursos ou textos. Então essa proximidade, ela é viável dependendo da linha teórica que você... Mas sabendo que não está falando desse texto, assim, frases alinhadas, em ordem progressiva, né? É isso que é uma coisa importante da gente perceber. Então, dando sequência, ele diz aqui, fecha esse tópico 1, ele diz, já que o emprego desses termos postula a existência de uma organização sistemática subjacente a esse gênero de manifestação. Então, ele chama o que ele chama dessa organização sintagmática subjacente? Né? É isso que eu disse. Então, por mais que a gente tenha um filme, mas ele também é encarado como um texto na medida que a gente pensa texto como uma unidade de significação. Tranquilo até aqui? Depois vocês podem voltar ao vídeo de repente para a gente rever esse ponto 1. Então, um resumo desse primeiro momento, desse primeiro tópico aqui, é que a gente teria então uma relação entre discurso e texto. A linguística, então, teria que passar do ponto da frase, onde ela fica sempre ligada à frase, e ser uma linguística discursiva, onde ela estudasse o aspecto também
de uma organização sintagmática maior do que a da frase, né? E aqui é bom, interessante nesse tópico também, vocês aí que estão acompanhando o curso, perceberem que nós temos aí uma semiótica da língua verbal, uma semiótica verbal, de prática linguística, da fala, e uma semiótica não verbal, uma macrosemiótica não verbal, ou não linguística, é melhor, não linguística. A linguística estaria ligada à nossa relação com a fala, com o idioma. A não linguística estaria ligada ao mundo de sentidos e de sinais do semáforo, do clima, de tudo que a gente entra em contato, ok?